Sejam bem-vindos ao podcast Vozes que Cuidam. Este é um podcast da Casa das Meninas feito para contar histórias que transformam. Quando falamos em acolhimento institucional, muitas pessoas pensam em apenas um lugar, uma casa, um abrigo, um teto. O que quase ninguém pensa é no que acontece antes e principalmente no que acontece depois que uma pessoa tem os seus direitos violados pela própria família. A Casa das Meninas existe há quase 70 anos, acolhendo bebês, crianças, adolescentes e idosas. As histórias que chegam aqui são histórias de pessoas feridas, pessoas que carregam uma bagagem extensa, silenciosa e muitas vezes invisíveis pela própria sociedade. E o nosso convidado de hoje transita exatamente entre esses dois mundos que quase nunca se encontram. O David Oliveira, ele é professor, ele é psicólogo e ele é policial. E também membro do Conselho Administrativo da Casa das Meninas. Já atuou diretamente nos cuidados emocionais das crianças e também das idosas. Então ele consegue falar com propriedade sobre o impacto que o cuidado emocional e o cuidado humano impacta na vida dessas pessoas. David, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Del. Eu fiquei muito feliz do convite que você fez para estar estreando esse novo bloco, né, do Vozes que Cuidam. Eu espero trocar de papel com você, porque eu acho que você é uma pessoa que, na Casa das Meninas, tem um papel muito importante, que tem uma história de cuidado. Sem você, eu tenho certeza que os desafios seriam muito mais difíceis de serem superados. Então, é uma honra estar com você. Obrigado por ter lembrado de mim, por ter feito esse convite. Estou muito honrado e espero poder contribuir de alguma forma. Com certeza. David, antes de falar da Casa das Meninas, eu gostaria de fazer, na verdade, uma pergunta direta. O que passa na sua cabeça quando uma pessoa chega na Casa das Meninas tendo seus direitos violados? Você já chegou com a bomba, né, Débora? Então, Débora, a sensação que eu tenho enquanto membro de uma sociedade é a sensação de fracasso. É triste dizer isso, mas a instituição ela surge quando a sociedade ela já fracassou de alguma forma. Quando a família ela fracassou, seja por qual motivo for, quando o Estado fracassou, quando o ser humano ele deixou de cumprir os papel básico que deveria cumprir. Então, sinceramente, toda vez que eu vejo uma nova idosa chegando à instituição, quando eu vejo uma nova criança, às vezes um bebê recém-nascido chegando à instituição, eu penso assim, em que momento da sociedade, em que momento da humanidade a gente errou? Por que a gente mantém essas condutas sociais que fazem com que instituições que fazem um trabalho maravilhoso, como a Casa Missa, sejam tão necessárias? Então, sim, quando você fala sobre o que eu sinto, o primeiro sentimento é esse, de tristeza, sabe? De tristeza, de lamentar que a sociedade e a humanidade tenha cometido esse fracasso. E logo em seguida, a gente não pode pegar esse sentimento, né, Débora, entrar para debaixo de uma coberta e chorar e lamentar as mazelas da vida. A vida sempre teve seus percalços, né? O mundo sempre teve esses desafios a serem enfrentar e precisam de pessoas para enfrentar, precisam de pessoas para pegar esse problema e buscar uma solução, independente da origem dele, né? E aqui na Casa das Meninas a gente está no final desse processo, quando já deu errado, então agora a gente precisa intervir. Então, um outro sentimento que vem balancear essa tristeza, a lamentação que eu sinto, é o sentimento de alegria de poder fazer parte do processo de transformação, do processo de reinserção dessa criança no núcleo familiar, na sociedade, de mudar essas vidas de uma forma positiva. Então, a gente balanceia, né? A gente faz esse equilíbrio entre, primeiro, uma frustração muito grande, uma lamentação, e depois uma alegria por estar fazendo algo realmente significante na vida, de estar fazendo realmente a diferença. Essa palavra ela é tão usada, né, Débora, de forma que é até errada, equivocada. Eu estou fazendo a diferença, mas será que está? Eu acho que a instituição aqui, ela garante que a gente faz a diferença na vida das pessoas. E o interessante, David, é que cada pessoa que entra aqui nesse papel de cuidar são pessoas que têm o perfil.
né? São pessoas realmente escolhidas para estarem aqui à frente desse cuidado, porque o nosso papel é ser ponte para transformar vidas. Então, isso é realmente muito bonito. Débora, eu concordo plenamente com você. Eu comecei minha fala te elogiando, mas não foi um elogio da boca para fora, tá? Porque quando a gente fala do marketing, telemarketing da Casa das Meninas, a gente não pode ter qualquer profissional do marketing na instituição do terceiro setor, né? É até uma proposta que eu te faço para que você depois, você, a Letícia e toda a sua equipe do marketing, a Letícia está aqui nos nossos bastidores, fale um pouquinho sobre esse trabalho de vocês também, porque é uma ação que vocês fazem junto à nossa instituição que o mercado ele desconhece. Não existe fórmulas mágicas, não existe curso para você comprar para ensinar a fazer o marketing que vocês fazem aqui na instituição. É algo muito difícil. Por quê? Porque justamente para fazer o marketing, para sensibilizar as pessoas para a causa da Casa das Meninas, precisam ser pessoas que acreditam na causa. Precisam ser pessoas que sabem o impacto, a importância do que fazem e o porquê que fazem. Então, é extremamente importante o trabalho de vocês. Então, concordo plenamente com o que você falou. A Casa das Meninas precisam de pessoas e aqui a gente só tem colaboradores que conseguem entender a importância do terceiro setor e a importância da ação delas na vida das pessoas. Uma grande riqueza que a Casa das Meninas possui é realmente gente com propósito, é gente que acredita nessa causa. E David, com a sua experiência de psicólogo e policial, fala pra gente a maior ilusão que as pessoas têm quando uma pessoa chega com seus direitos violados, quando uma pessoa é institucionalizada. Débora, quando você fala assim para me colocar maior, é um desafio muito grande, porque a gente poderia fazer uma lista enorme. O que mais existe no terceiro setor, principalmente no acolhimento, é uma falácia, é uma percepção equivocada do que é o processo de acolhimento. Vamos começar primeiro na sociedade como um todo. Muitas vezes a sociedade entende que o processo de institucionalizar, seja uma criança ou uma idosa, é um depósito onde você vai pegar um ser humano e vai colocar ele numa instituição e ali a vida segue normalmente, como se não houvesse nenhum tipo de consequência psicoemocional. Mas isso é um equívoco total, Débora. Por quê? Porque por mais simples, por mais humilde que possa ser um lar de uma idosa, que talvez não consiga atender ela e assistir ela em todas as dimensões, ainda assim é um lar da idosa e vai conseguir dar para ela aquilo que a instituição, por mais amor que tenha, não vai conseguir dar, que é o núcleo familiar. Essa ruptura do núcleo familiar, ela é muito subestimada pela sociedade. A sociedade acha que é uma coisa muito simples. É muito simples, você virar para uma família que tem um problema de adicto, uma família que tem dependentes químicos, ir lá e tirar daquela mãe que é adicta uma criança, como se fosse muito simples, como se fosse assintomático para a criança, como se fosse assintomático para aquela mãe, para aquela família. E não é, Débora. É algo extremamente lesivo. Então, assim, por mais que seja muito bonito o trabalho que a gente faça aqui, a gente não pode romantizar esse trabalho. Eu falei lá no início da minha fala, a instituição ela vem quando a sociedade e o ser humano ele já fracassou. Então, a gente já é um sintoma. Agora, um sintoma, ele precisa ser medicado, remediado. E eu acho que, muitas vezes, a instituição ela é esse remédio amargo. E não porque é amargo que a instituição é ruim, mas a instituição não é a família. A instituição não é o pai, não é a mãe, a instituição não é a família. A instituição tem pessoas maravilhosas trabalhando, tem as irmãs, né? No caso aqui da Casa das Meninas, temos as irmãs discípulos de Jesus Eucarístico, essa congregação que doa amor no Brasil e no mundo, mas mesmo assim não é a mãe, Débora. Não é o pai, não é o filho, né? Que cuida que deixa de cuidar daquela idosa. E assim, a gente pode deslinchar aqui, que eu tenho certeza que vão fazer vários comentários, né? Deixa, mas existe tal situação. Eu entendo, pessoal. Existe milhares de aspas, milhares de parênteses que a gente tem que abrir aqui na minha fala, eu entendo. Mas, voltando para a sua pergunta, o que eu acho que é o maior equívoco, né? A maior fantasia que as pessoas têm? Primeiro é isso, que essa ruptura é algo muito simples de ser feito. Vai ser melhor para a idosa, vai ser melhor para a criança. Calma aí, pessoal. É bem mais complexo. A gente atende crianças aqui, acompanha crianças e adolescentes, às vezes, durante 1, 2, 3 anos. Às vezes, alguns adolescentes, eles saem daqui, vão para seguir a vida deles na sociedade, a gente acompanha
esses adolescentes aí, agora já pré-adultos, né, na vida deles fora da instituição, e a gente vê que eles levam para fora esses sintomas do adoecimento, de ter essa ruptura familiar, né? Então, às vezes, a instituição ela vem como um remédio amargo, que ainda assim, às vezes, é melhor do que a situação de violência, a situação de negligência ou maus tratos que esse indivíduo possa estar passando no ambiente familiar. Então, a gente não está falando de uma escolha boa ou ruim, a gente está tentando escolher a menos lesiva para aquele indivíduo, por mais complexo que seja esse assunto. Te respondi? Com certeza. Algo que me marca muito, David, foi um vídeo que a gente se propôs a fazer com as crianças. E claro, quando uma criança chega aqui, ela tem a sua história absolutamente no sigilo, né? Mas a gente sabe que muitas crianças, se não todas, crianças que estão aqui, elas passaram por coisas muito dolorosas, né? E mesmo elas tendo passado por tanta coisa ruim, o maior desejo delas é voltar para casa. A gente foi fazer um vídeo no qual a gente propôs às crianças a escreverem o seu maior sonho, o seu maior desejo. E me marcou muito uma criança que escreveu que o seu maior sonho é voltar para a mãe. Então, mesmo aquele ambiente sendo doloroso, mesmo aquele ambiente tendo aferido, é o maior sonho voltar para aquela família. E as pessoas esquecem isso, né? As pessoas esquecem que essa criança ela tem uma mãe, né? Eu e você somos pais recentes, a gente está mais sensibilizado com esse assunto agora do que nunca, né, Débora? Mas pensem para nós, o que é essa privação? Eu da minha filha, né, você da sua filha, ou nossas filhas da gente. Por mais errado que a gente possa cometer um erro na vida aí, isso tem complicações. E volta a falar, né, Débora, para as pessoas entenderem, a gente não está banalizando o processo legal de afastamento de uma criança que está sendo vítima de negligência, imprudência ou maus tratos. Não, pelo contrário, tem que ser afastada. Uma criança ela tem que ser preservada. A gente só está falando que ela também vai para um local de adoecimento. Quando eu falo um local psicoemocional, porque é complexo, é o fracasso da sociedade. Então, acho que essa primeira fantasia ela tem que ser quebrada. Por quê, Débora? Que eu bato muito nesse ponto e estou insistindo nesse discurso. Porque quando a gente fala isso, a gente propõe para que a sociedade ela também pense na solução para que a criança ou o idoso ou o adolescente ele não venha para cá. Não porque é um lugar ruim, mas porque o ambiente familiar sempre vai ser o melhor local para aquela criança estar. Entende? Se aquele ambiente for salubre. Então, quando a gente fala dessas complicações, é para que as pessoas pensem assim, olha, aquele ambiente familiar ele não está funcional, ele está desfuncional. Então, em vez de a gente simplesmente retirar aquela criança, o que a gente pode fazer para ajustar aquele ambiente familiar? De que forma que a gente pode reparar aquilo? Né? Então, eu sei que são várias complicações, mas a gente tem que parar a sociedade brasileira. Eu vejo muito isso, né, Débora? Quando a gente está acompanhando, a gente está à frente do terceiro setor, a sociedade brasileira trabalha muito no problema. Ela está muito focada no problema. O problema aconteceu, vamos resolver o problema. Mas esquece da prevenção, esquece do paliativo. O que nós vamos fazer para mudar essa cultura? Cultura de violência, cultura de adictos, cultura de tudo isso que traz o público para a instituição. Esse público-alvo nosso, que são crianças, adolescentes e idosos. Então, acho que essa é a grande fantasia que a gente deveria desconstruir. Sim, muito bom. E, David, quando a gente fala sobre direitos violados, isso parece algo distante, né? Mas, na sua percepção, o que isso realmente impacta na vida de uma criança ou de uma idosa? Débora, existe uma falácia social de que isso não é para tanto. Esse discurso ele é muito comum. Não, tá exagerando, foi só um tapinha, foi só isso, não teve essa situação toda, a gente não consumou nada, foi só isso. Quem trabalha com saúde mental, Débora, vai perceber de uma forma muito clara que às vezes aquilo que o outro banaliza, o sofrimento que é banalizado pelo outro, é aquilo que consome o sujeito. Entende? Então, às vezes a gente vê uma criança aqui que ela vai contar a história de vida dela para uma pessoa que não tem uma formação técnica em saúde mental. A pessoa fala assim, mas isso é muito banal. Foi só isso. Essa criança está dando birra, essa criança está com manha. Mas quando a gente vai fazer um acompanhamento psicoemocional dessa criança, você vai ver que aquilo está impedindo ela
de ter um relacionamento amistoso com os colegas na escola, está impedindo ela de ter um vínculo com a cuidadora que ela não consegue confiar em ninguém, está fazendo ela ter terrores noturnos. A gente vai no quarto lá, a criança está praticamente se agredindo dormindo, né? Faz com que a criança ela tenha tanta dor guardada dentro dela que ela tenha que externalizar se machucando. Então, muitas vezes, né, mas reiteradas vezes, a gente vê esses discursos que são extremamente equivocados representando um dos sofrimentos mais intensos que o ser humano passa, que é o sofrimento psicoemocional. A gente precisa entender que além do físico, porque chega sim crianças, idosos, adolescentes aqui, sim, com questões fisiológicas, mas isso a gente vai tratar, né? A criança ela vai chegar machucada aqui, ela foi agredida pelos pais, ela vai chegar machucada aqui, rapidamente o fisiológico dela vai estar bem. Mas e as feridas da alma? Como é que fica, Débora? Faz sentido para você? Como é que fica? Como é que eu vou lidar com o sofrimento daquela criança que, a partir de agora, ela vai ter na cabeça dela, inscrito na mente dela, que ela foi machucada pela mãe, ela denunciou a mãe, ou ela teve coragem de contar para a professora, e aí a professora chamou a polícia, a mãe foi presa, e essa criança agora veio para cá. Olha a cabeça dessa criança. Ela não consegue confiar em mais ninguém. Por quê? Primeiro, ela não confia mais em pessoas terceiros. Por quê? Porque ela confiou na professora e isso fez com que a mãe, que apesar de ser uma agressora, ela ama, fosse presa. Ela não confia na representação feminina na vida dela. Por quê? Porque a pessoa que mostra para ela a identidade feminina é uma identidade de violência. E nós temos um padrão natural, todo ser humano tem, de ter aversão ao sofrimento. A gente busca sempre a satisfação e o prazer e afasta o sofrimento. É uma tendência. Então, como é que essa criança vai criar vínculos? É um processo extremamente complexo, Débora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tentando proporcionar a solução, a gente cria problemas muito mais graves, né? Aí, nesse sentido, a Casa das Meninas ela tem uma ferramenta, se é que eu posso usar esse termo, maravilhosa de trabalho, que é o amor e a espiritualidade das irmãs discípulas de Jesus Eucarístico. Isso é muito transcendental, porque proporciona para esse público-alvo, para uma idosa que se sente abandonada pela família, por uma criança que se sente agredida e abandonada pela família, uma acolhida tanto das irmãs, mas quanto daquilo que elas representam, que é a dimensão psicoespiritual. E a gente já está falando de Deus, que consola, que conforta, que dá sentido para aquilo que muitas vezes o aparelho mental dessa criança é incapaz de dar sentido. Certeza. E isso faz toda a diferença, né? Porque quando a criança ela chega aqui realmente tendo seus direitos violados, e isso é tão complexo, né, David? E a ação das irmãs, nesse sentido espiritual, nesse sentido amoroso, faz total diferença. Total né? diferença. E isso dá um suporte muito bom para os cuidadores também. Exatamente. Né? Aí a gente entra nos cuidadores, né? É um outro papel extremamente fundamental aqui na instituição, né? Hoje são as pessoas que cuidam, além das vozes que existem, que muitas vezes as pessoas fora da instituição veem você, né, Débora, as caras que a instituição apresenta para a sociedade, mas não vê os bastidores. E quem, né, vou usar um termo bem mineiro, quem pega no chifre do boi mesmo são os cuidadores. São os cuidadores que passam noites acordadas com crianças de cólicas aí, né? São os cuidadores que vão trocar as idosas e assim, quem já teve que trocar um idoso sabe o quão trabalhoso isso é. A gente tem idosas que já tem um quadro demencial avançado, né, Débora? Então, às vezes, essa idosa ela é hostil, ela é nervosa, ela é agitada. E lidar com o ser humano numa situação de vulnerabilidade é muito delicado, porque esse ser humano, muitas vezes, ele não está receptivo. Então, exige dos cuidadores, exige dessa equipe de cuidado, da equipe de enfermagem, que hoje é muito bem administrada pela Mari, né? A nossa enfermeira Mari, uma habilidade fenomenal, porque você não pode deixar que aquilo afete o eu. Né? Tem que entender que aquilo é uma característica do próprio sujeito, da situação que ele se encontra, das condições de vida daquele indivíduo. Aí nós voltamos naquela primeira pergunta que você fez, né, Débora? Tá vendo que tem muito mais por baixo dos panos do que as pessoas conseguem imaginar? Né?
toda essa dinâmica ela se entrelaça, né? Ela se conecta de algum momento e isso vai desaguar lá nos cuidados, né? Então, quando você falou assim, olha, das equipes aqui, das pessoas que trabalham, mais uma vez, quem não tem perfil não fica. Não é nenhuma questão a gente está romantizando esse assunto, não é, simplesmente não fica. Se você não tiver perfil de amar o próximo incondicionalmente, de se doar para o outro, você não fica trabalhando no terceiro setor. Porque você não vai ter aquelas validações que o mercado lá fora vai dar. Entendeu? Muitas vezes você não vai ver do público-alvo, né, das crianças, um parabéns pelo seu trabalho, isso, aquilo. Você vê, sim, na transformação afetiva, mas às vezes você vai ver uma idosa triste, num humor mais depressivo, você vai ver uma criança raivosa, agitada, nervosa, e você tem que demandar isso com amor. Sim. Então, é complexo. Então, as pessoas que não têm perfil realmente não conseguem permanecer, nem aqui, nem em qualquer instituição do terceiro setor. E, David, existe um erro comum das pessoas enxergarem a institucionalização como uma punição. E de forma simples, como você explicaria o que isso representa? Aí, assim, existe esse erro dos dois lados, na minha visão, né? Existe esse erro da sociedade. A sociedade, ela fala isso, Débora. Né? Eu te falo agora já na minha prática policial. No dia a dia policial é muito comum você ver ameaçar crianças que estão tendo condutas desajustadas, crianças levadas, crianças custosas, às vezes até, vou usar o termo mais ajustado, assim, o jovem infrator, aquele jovem que comete alguns delitos, o discurso de, toma cuidado, dessa forma você vai acabar caindo num abrigo. Então, olha para você ver, esse tipo de fala que é utilizado pela sociedade, utilizado por funcionários públicos, servidores públicos, incute numa crença central, no imaginário coletivo, a ideia do abrigo como algo extremamente aterrorizante. E isso é muito delicado. Por quê? Porque qualquer pessoa pode precisar estar em um abrigo em algum momento. Né? Eu, você, uma criança, pode precisar. Por quê? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. E aí, de que forma que essas pessoas vão receber essa assistência que o abrigo oferece? Entende, Ded? Então, primeiro, eu acho que a sociedade ela já tem que desconstruir esse tipo de argumento. Ele não pode usar o argumento do abrigo como uma moeda de barganha para alinhar a conduta de criança e adolescente ou alinhar a conduta de idosa. Porque eu estou falando criança e adolescente, mas idoso também, quando entra num quadro demencial, começa a ficar um pouco mais agitado, via de regra, eles também têm esse tipo de conduta. Então, Débora, já tem no imaginário coletivo social, pelo menos é uma percepção minha, não sei se você concorda, esse manejo da possibilidade ou não de vir para uma instituição de longa permanência, o ELPI, um abrigo, como moeda de troca para controlar o comportamento. Aterroriza, não, você vai acabar no abrigo, sim, você vai acabar isso aqui. Então, assim, isso já é um problema enorme, porque você cria uma imagem negativa. Muitas crianças chegam aqui aterrorizadas. Por que chegam aqui aterrorizadas? Porque a gente tem a cultura pop, que já transmite para o abrigo aquela imagem de orfanato. Sabe, aquela paleta de cor escura, de que tem freiras que são cruéis. E não é isso. Isso está muito discrepante, muito longe da realidade. Aqui é um local de amor, de luz, de acolhida. Mas isso está no imaginário coletivo das pessoas. As pessoas chegam aterrorizadas. Então, a gente tem que entender, Débora, pensa pra você ver, uma criança ela é tirada no núcleo familiar, seja lá por qual motivo for. Ela já está indo para um local desconhecido. Isso é extremamente assustador com a criança já. Faz sentido? Não é? Ela já está indo para um ambiente que, para ela, é um ambiente novo, de pessoas que ela não tem vínculo nenhum. Pensa viver num local assim, Débora, a gente ser tirado de tudo que a gente conhece, das pessoas que a gente se relaciona e ser colocado num ambiente totalmente novo. Então, e se eu tiver já preconcebido, uma visão preconceituosa desse tipo de instituição? Então, vem de uma forma muito esdrúxula. E existe a contrapartida também, existe uma romantização também. A gente já teve, obviamente, que não cabe a mim aqui apresentar quem, né? Como você diz, pela proteção de dados que a gente tem que manter e também pela preservação da imagem do nosso público-alvo, mas a gente já teve casos ao longo desses 70 anos de instituição aí, né?
de pessoas que não precisavam estar aqui, mas que criaram situações para estar aqui porque romantizou estar aqui. Como se, não, a casa dos meus parentes não é tão legal assim, lá eu não tenho tanto conforto, lá eu não tenho isso, aquilo, aquilo outro. E quando veio para a instituição e viu que, peraí, por mais que aqui tenha uma infraestrutura melhor do que minha casa, aqui não tem meu filho. Aqui não tem meus netos. Então, não é bem assim. Então, tem esses dois lados. Esse é o primeiro aspecto, né, Débora? E existe o aspecto que a gente tem do próprio público-alvo, das crianças e adolescentes, que muitas vezes chegam aqui aterrorizadas com a imagem que foi pré-concebida por elas. Uma coisa que eu tenho muito marcada na minha mente foi quando chegou uma criança aqui na instituição e ela virou para a cuidadora e falou: mas por que eu tô aqui? Foi meu papai que me bateu. Então, era meu papai que tinha que estar aqui, né? Então, elas pensam que elas estão aqui por causa de algo que elas fizeram. E, na verdade, elas estão aqui para ter um olhar mais amoroso, ter um cuidado realmente digno, né? Então, isso realmente acontece e deságua diretamente nas crianças. Exatamente. As coisas não são tão simples quanto parecem, né, Débora? Nunca é tão simples como parecem. Eu tenho um exemplo bem didático para as pessoas entenderem esse fenômeno psicológico que acontece na cabeça da criança, mas do adolescente, do adulto e do idoso. Você já viu aquela cena quando, por exemplo, você foi mãe recentemente? No puerpério, quando você está começando a preparar para amamentar, muitas mães não dão leite. Você já viu a sensação que, ou às vezes a criança ela não adere ao leite, às vezes ela tem intolerância à lactose, um monte de coisas aí, né? Você já viu que muitas vezes a mãe ela não tem responsabilidade nenhuma naquilo, mas ela... Agora me responde, por que sente culpa? É complexo. Você concorda, Débora, que não tem resposta lógica para isso? Não existe argumento para esse tipo de pergunta. Entende? Por quê? Porque a gente está falando de um ser humano que ele é racional, mas que para além do racional ele é afetivo. E a racionalidade e a afetividade, elas se embaralham para dar o que o sujeito se constitui como self, para se formar um indivíduo. Então, a convicção que qualquer pessoa tem sobre a vida é um embaralho daquilo que ela pensa, das racionalizações dela, mas daquilo que ela sente. E aí você pega uma criança que ela veio para a instituição, né? Porque ela foi agredida pelo papai dela, como você disse aí, né? E aí ela está aqui, mas peraí, racionalmente falando, ela pensa racionalmente. Sim. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fora do meu ambiente familiar? Porque lá que está meu afeto. Ela não está distinguindo o ambiente familiar dessa vinculação do pai, porque se ela voltar para a família, né, que é esse caso que a gente está trazendo aí, ela vai voltar para o agressor. Mas a gente não está falando do ser humano que só pensa racional. A gente está falando, mas eu perdi minha cama, eu perdi meus brinquedos, eu perdi meus colegas, eu perdi minha mãe, eu perdi um monte de coisas. Então isso não é só racional, isso é afetivo. E é essa complexidade que a gente tem que apresentar para essa criança. Então eu tenho que explicar para uma criança, olha o desafio, Débora, a gente da saúde mental aqui na instituição, né? Tanto quanto as cuidadoras, as idosas, né? As irmãs. Eu tenho que explicar para essa criança que uma criança que tem uma capacidade cognitiva limitada, porque a gente está falando do sujeito em desenvolvimento, de que isso aqui não é uma punição, mas ela sente que é. Ela, não, mas não é minha casa. E eu tenho que explicar isso para ela. E esse tipo de pergunta é o que a gente tem que dar conta aqui diariamente. Diariamente. Diariamente eu tenho que explicar para uma criança que ama incondicionalmente a mãe e o pai, independente do que a mãe e o pai fez, que ela vai para uma fila de adoção, que ela vai ser inserida em um novo núcleo familiar. E aí, se você me permite ampliar um pouco essa pergunta, Débora, vem uma coisa que muitos me perguntam na rua, né? As pessoas param, as pessoas têm curiosidade sobre isso. Então, por isso que esse podcast é muito interessante, né? Porque vai ao encontro de sanar essas dúvidas da sociedade. As pessoas perguntam assim, mas toda criança ela é adotada? Toda criança... Não, sabe por que não? Porque nem toda criança ela consegue se adaptar ao processo de adoção. Sim. Porque se você pega, por exemplo, vamos pegar um adolescente, uma situação que acontece com mais recorrência. Você pega um adolescente de 14, 15 anos de idade. 14, 15 anos de idade, ele já formou uma pré-estrutura de personalidade dele.
Ele já sabe, ele já inscreveu na mente dele quem é o pai, quem é a mãe, quem são as figuras paternais e maternais para ele. Ele já tem a forma como ele lida com as coisas, percepções. Aí vem uma pessoa totalmente diferente e quer assumir esses papéis. E muitas vezes vem com a fantasia, com conto de fadas, que é um próximo tópico, eu imagino que você vai me perguntar aí, né? Que é a fantasia de quem está querendo adotar uma criança ou quem está querendo acolher uma idosa de alguma forma, né? Vem com essa fantasia toda de que vai receber, por exemplo, vou fazer uma piadinha meio sádica aqui, mas umas chiquititas, sabe? Aquela criança com aquele uniformezinho perfeitinho. Não, não é essa criança que É uma você vai criança cheia de feridas. Exatamente. Você tem que adotar o conjunto do sujeito, que é um sujeito que tem uma demanda de amor enorme para dar para esses pais. Tá? Essas crianças ela tem muita, mas tem um monte de feridas que vai com ela que esses pais têm que assumir a responsabilidade de lidar a partir de agora. Que é o que todo pai e mãe tem que fazer. Toda figura paterna e materna tem que se fazer. Então, é extremamente complexo tudo isso, né? Sim. Todo esse trabalho fenomenal que a Casa das Meninas desenvolve é graças às doações que chegam até nós. Todo esse trabalho, 90% é mantido através de doação. Então, eu convido você, ouvinte, a fazer uma doação através desse QR Code que está aparecendo na tela. Débora, aproveitando esse gancho que você fez aí, né? Eu acho esse número muito importante para as pessoas entenderem. 90% de tudo, de toda a nossa infraestrutura, ela é feita por doações. As pessoas têm um outro imaginário coletivo aí de que isso aqui é mantido integralmente pelo poder público. O poder público ele ajuda, mas olha a porcentagem do que isso representa na prática. Então a doação ela é extremamente importante. A nossa obra ela é gigante, a gente acolhe um número centenas de pessoas diariamente, são centenas de pessoas diariamente. E isso tem um custo logístico absurdo. Quem trabalha com pessoas doentes sabe o que é um custo de uma consulta médica, medicamento, enfermeiro, assistência jurídica. É toda uma infraestrutura muito grande e que a gente precisa imensamente do apoio das pessoas. Tá? Então, quando as pessoas veem e falam assim, nossa, mas a instituição está tão grande. Por isso mesmo, a gente quer crescer mais, a gente quer estar mais presente na sociedade para ajudar a tampar mais essa ferida da sociedade, mas para isso a gente precisa muito do apoio das pessoas. É só com o apoio das pessoas que a gente sobrevive. Com certeza. E tudo aquilo que as nossas internas, que os nossos bebês, as nossas crianças, as nossas adolescentes e idosas consomem, vem através de doações. O que elas vestem, aquilo que elas têm de diferente, vem através de você, que se sente sensibilizado com a causa e vem nos ajudar. David, qual é a diferença entre abrigar alguém e realmente cuidar de alguém? Débora, realmente você me colocou contra a parede, porque é uma pergunta muito difícil de se responder. Mas para responder essa pergunta, eu quero falar sobre a forma como nós vivemos o nosso trabalho, que aí você vai conseguir fazer essa distinção. Eu tenho outros ofícios, como você falou, né? Eu sou policial militar, eu sou psicólogo, eu sou professor, eu tenho vários outros ofícios. E nos outros locais que eu estou, com exceção da polícia que também tem suas particularidades, eu sou um trabalhador. Eu vou ali, eu cumpro a minha carga horária de trabalho, atendo as pessoas da melhor forma possível e vou embora. A Casa das Meninas, ela não te permite fazer isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você está simplesmente abrigando uma pessoa. Você está... Não que brigar não seja importante, mas é raso. Sim. Entendeu? Quando você simplesmente ajuda um morador de rua ali dando uma coberta para ele, isso é extremamente importante. Mas isso não vai resolver o problema. Por quê? Porque às vezes, indivíduo que está em situação de rua, ele quer ser ouvido. Ele quer que a gente preste atenção nele, ele quer ser notado, ele quer, além da fome material, ali, a fome fisiológica dele, de um alimento, ele quer que seja assistida a fome espiritual dele. Ele quer que a vida dele seja ouvida, que você se realmente envolva com ele. A psicanálise, a gente tem um conceito maravilhoso, Débora, que chama transferência. O que é transferência? É uma conexão que existe entre seres humanos. E a partir do momento em que você faz uma transferência com o ser humano, essa conexão, você consegue perceber coisas e dar para aquele indivíduo algo que sem essa conexão não era possível.
E essa conexão só é possível, essa transferência só dá liga quando você se compromete a se envolver com o próximo. Então, aqui, quando a gente está falando de acolhimento, a gente está falando de um comprometimento com o outro. Um comprometimento além do horário de trabalho, um comprometimento além do que, o que é o meu trabalho de se fazer aqui, um comprometimento além de, não, eu vou cumprir minha carga horária, eu vou vir cá fazer o que eu preciso fazer e vou embora. Não, eu preciso de uma entrega. Por que isso é importante? Porque, de novo, a gente está falando de indivíduos que essa conexão que deveria ter tido lá no ambiente familiar falhou. Então, ele está pedindo, ele está demandando conexão com alguém. Entende? E ele precisa encontrar isso aqui. Então, isso é extremamente complexo. Por isso que o terceiro setor, Débora, ele é um setor que, ao mesmo tempo, é maravilhoso, mas ele é um setor que tem uma probabilidade de adoecimento enorme para o colaborador. Por quê? Porque pensa para você ver, Débora, você acolhe um bebê recém-nascido que foi vítima de violência e você é mãe de uma bebê. E a percepção muda totalmente. Exato, não é? Muda totalmente depois que a gente é mãe. A maternidade permite criar um passo a mais nesse vínculo. Sim. Entendeu? Então é isso, Débora. Essa vinculação, isso é acolhimento. É o indivíduo ele dizer assim, olha, eu preciso de você. Isso é muito maravilhoso quando acontece, Débora. Eu acho fenomenal, por exemplo, tem algumas crianças que já estiveram aqui, né, que hoje são adultos, chegaram aqui pré-adolescente, hoje já estão adultos, estão com a sua vida aí, tocando a sua vida aí na sociedade. Eu acho maravilhoso que elas voltam aqui para a instituição. Sim, isso é lindo. Não é? Elas voltam. Então, eu chego ali para almoçar, chego lá e falo assim, uai, que isso? Não, eu vim cá porque eu tô com saudade de vocês. Vim cá porque eu tô com saudade da irmã. A gente tem histórias de vidas aqui e isso não é... Eu não estou expondo ninguém. É um convite que eu até faço para vocês aí que estão nos assistindo. A gente já tem um episódio do podcast da Juliette, que é uma ex-interna, que hoje ela é uma das pessoas que está à frente da instituição, e ela participou de um podcast, e ela é isso que eu estou falando para vocês, porque às vezes eu falo, as pessoas, você está romantizando muito as coisas. Tá, vai lá ver o testemunho de vida dela, vocês vão ver o que é um impacto positivo, extremamente afetivo, da transferência que existe entre o cuidado, o acolhimento com uma criança, com uma idosa. Cria marcas para sempre. E assim, isso é maravilhoso. Isso é o que faz valer a pena. Isso é o que faz a gente acordar todo dia, cansado às vezes, com todas as mazelas, mal remunerado, porque esse setor é terrível. mas faz a gente vir porque a gente tem propósito. A gente não está aqui pelo capital. A gente está aqui por essa transformação. Então, existe essa distinção. É esse vínculo, Débora. Eu tenho certeza disso. Quem não consegue, volto a falar, quem não consegue enxergar esse vínculo aqui, não fica. Não, de forma alguma. E, David, ainda nessa linha de pensamento, você já acompanhou histórias muito difíceis aqui, de crianças e idosas, né? E só para a gente continuar nessa linha de pensamento, o que realmente o cuidado, a presença, o amor gera de transformação na vida dessas pessoas? Eu vou te contar algumas histórias que a gente tem ao longo desses 70 anos de instituição aí, né? Então, por exemplo, Débora, a gente já recebeu uma adolescente aqui há muito tempo atrás que passou pelos... Assim, eu não consigo descrever uma cena mais mórbida e mais traumatizante para um adolescente ter passado. Então, tudo que você pensar de violência, de negligência, de abuso contra uma criança e um adolescente, essa adolescente ela passou. Então, essa adolescente ela chegou aqui, ela chegou extremamente desajustada. Vou dar um exemplo para vocês. Ela tinha o hábito de subtrair pertences de outras pessoas, ela quebrava as coisas, ela orquestrava situações aqui dentro do ambiente familiar, do ambiente institucional, para responsabilizar as colegas por coisas que elas não fez, só para se ver que as colegas foram punidas. Ela era uma pessoa que ela recebeu o pior do mundo e entendeu que é assim que o ser humano se relaciona com o próximo. E ela começou a dar para o mundo o pior do mundo. Olha para você ver, violência gera violência, né? Negligência gera negligência, maus tratos geram maus tratos. Ela reproduziu aquilo que ela veio sentindo desde quando tinha ali seus 5, 6 anos de idade até os 15 anos de idade.
E aí, Débora, o que, que a gente percebeu? Um caso extremamente complexo, muito difícil. E a gente fez um trabalho, não foi fácil, foi um trabalho muito difícil, porque o primeiro desafio que a gente enfrenta é de desconstruir no imaginário dessa adolescente, nesse caso específico, um adolescente, né? Essa imagem negativa do ser humano. Porque todos os seres humanos na vida daquela pessoa foram seres humanos deploráveis, são pessoas terríveis. Então, o primeiro papel foi esse. E isso não se constrói da noite para o dia. Não adianta você virar para uma criança e falar assim, olha, você está num ambiente seguro. Você está com pessoas que vão te amar. Ela está no sentido de sobrevivência. Ela está no modo sobrevivência, né, Débora? Modo sobrevivência. Não, peraí, é o tempo todo, ela não desliga. Até o discurso, Débora, desse perfil de adolescente, ele é um discurso reativo e agressivo. Então, o tempo todo ela está falando, peraí, o que ela está querendo com isso? Não, não fui eu. O tempo todo, assim, sabe? É esse discurso de, peraí, estão querendo me lesar, então eu tenho que me proteger o tempo todo, sabe? E ela entende que se protegendo é sendo mais hostil do que o ambiente que ela estiver. Foi assim que ela aprendeu lá fora. Então, Débora, o primeiro desafio foi esse, né? Da gente desconstruir no imaginário desse adolescente, o imaginário de toda a vida dele, o ser humano. O que é o ser humano? E aí, como que a gente faz isso? Primeiro, com muita paciência, com muito amor, com muita tolerância, com muito respeito, com muita empatia com esse indivíduo. Por quê? Deixa eu te dar um exemplo. Porque você não pode pegar um adolescente que quebra um objeto, esse é um adolescente como esse, e punir ele por isso. Por quê? Porque ele já foi punido toda vez que ele cometeu algum erro. Então você tem que mostrar para ele que foi errado, que ele quebrar aquele objeto, mas que está tudo bem. Acontecem equívocos, talvez ele não sabia a importância daquele objeto na vida de outra pessoa. A gente dá um significado para o ato dele e mostrar que aquele ato dele não faz bem nem para ele, nem para o próximo. Só que isso é um trabalho de formiguinha que a gente fez, que eu falei sobre esse quebrar, mas a gente fala sobre agressão, porque, como eu falei para vocês, se o objetivo desse podcast é falar sobre tudo, é importante a gente entender que às vezes a gente tem adolescentes que se agridem. A gente tem situações de negligência e violência. Às vezes, crianças vêm aqui extremamente nervosas. Mas a gente tem que mostrar para ele o impacto negativo disso na vida dele, do outro, o quanto que essa agressão afasta as pessoas dela. A gente vai, de certa forma, David, ensinar essa criança a viver de novo, né? A como viver bem. Sabe uma coisa que me lembrou aqui, Débora? Que quando você fala isso, que a gente tem que ensinar, na verdade, a criança a ser criança, né? Sim, exatamente. Né? Muitas vezes a gente vê as crianças, elas chegam aqui com os papéis invertidos, né? Lá onde ela estava, no ambiente onde ela estava, ela muitas vezes tinha que ser a mãe, né? Dos irmãos. Muitas vezes ela tinha que ocupar um papel que não é dela. Né? E isso gera traumas profundos. E quando você vem com essa pergunta dessa transformação na vida dessas adolescentes, Débora, quando você fala isso, me vem uma questão muito delicada de se falar, né, que é sobre as questões de violência de cunho afetivo sexual, né? O que acontece? Isso traz um tema que recentemente ele viralizou na internet, né, que é essa adultização da criança, né? Essa criança, quando ela é vítima de qualquer tipo de violência, negligência na esfera afetiva sexual, ela vem com um padrão afetivo muito aflorado. É muito notável você observar a conduta da criança e perceber que ela está com a sexualidade desajustada. Ela está com a afetividade muito fora daquilo que era esperado para aquele estágio de desenvolvimento que ela se encontra. E aí, quando você fala da transformação, a gente vê isso. Às vezes você vê uma criança que chega cantando músicas de cunho erótico sexual, usando vestimentas extremamente curtas, crianças que trouxeram essa cultura lá de fora. E poucos meses depois que ela está aqui, você começa a perceber que ela voltou a brincar de boneca, a linguagem já não se fala mais essas palavras, os assuntos que ela se interessa são assuntos mais infantis, mais da idade dela, mais ajustados. Então a gente vê esse retorno do sujeito para aquele estágio em que ele deveria estar. Então a gente tira esse sujeito que passou por um processo de adultização e retorna ele para esse ambiente que ele deve estar, que é um ambiente de acolhida de uma criança ou de um adolescente. Então há sim esse processo todo. E como todos os casos que a gente vê sempre uma regressão sintomática. Do ponto de vista técnico falando, você vê crianças que chegam com condutas desajustadas e vão aos poucos reajustando os sintomas. Vão ficando mais respeitosas com o próximo,
vão adaptando comportamentos e condutas comportamentais, que você vê crianças que são violentas deixam de ser violentas, crianças sexualizadas deixam de ser sexualizadas, crianças que gritam muito deixam de gritar, crianças que têm dificuldade de oratória. Por quê? Porque crianças vítimas de maus tratos, violência ou negligência, muitas vezes elas se entram no seu casulinho. Sim. E aí você começa a ver elas já se expondo mais, se apresentando, dizendo, falando sobre as suas questões. Então, existe um empoderamento e um crescimento psicoemocional muito grande do público aqui. Muito significativo. E voltando a falar, esse é nosso pagamento, né? Ver essa transformação sendo gerada. E nós estamos aqui, é uma oportunidade muito grande para nós, muito boa para nós estarmos aqui nesse papel, porque se fala sobre humanidade, né? Estarmos nesse papel de cuidadores. Mas todos podem ser cuidadores, né? Todos podem participar de alguma forma dessa missão, desse propósito. Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem participar de toda essa transformação na vida dessas crianças, dessas adolescentes e idosas. Procure a gente e saiba como poder ajudar, porque aqui o trabalho é o que não falta. E, David, poucas instituições acompanham do início ao fim da vida, né? E o que isso, de certa forma, te ensinou sobre humanidade? Só uma questão, Débora, você acabou de fazer um convite aí, eu acho importante a gente reforçar os voluntários, né? A instituição aqui, gente, ela tá de portas abertas. A gente funciona em regime 24 horas por dia, né? Mas até as 18 horas, qualquer hora que a pessoa quiser vir, a gente vai receber vocês de coração aberto. Por quê? Porque o voluntariado ele é algo extremamente importante. Para vários fatores, Débora, eu acho extremamente relevante a gente falar sobre isso aqui. Primeiro, o seguinte, para o nosso público. O nosso público ele é muito bem assistido pelas nossas cuidadoras, pelas irmãs, mas nós temos a nossa rotina. Sim. Nós temos ali, nós temos que servir o almoço, nós temos que trocar idosos, nós temos que dar o banho, nós temos que fazer a triagem diária, a gente tem que medicar. Então tem aquela rotina que acaba que deixa esse cuidado um pouco mecanizado. A gente está sempre cuidando disso, mas é diferente quando chega um voluntário que ele veio para isso. Não é, Débora? Você acompanha muito, né, Débora? Os voluntários chegando, as pessoas chegam. Então a pessoa ela chega aqui e vai falar assim: olha, o meu tempo é seu, senhora. Então, às vezes, a gente tem 3 cuidadoras para cuidar de 21 idosas. Não é? Às vezes acontece. Como é que a gente vai falar que essas. Eu seria hipócrita se eu virasse para você e falasse: olha, essas 3 cuidadoras dão uma atenção integral a todas. É impossível. Não é possível, Débora. A gente tem que ser coerente. Elas dão os cuidados integrais, isso elas dão. Agora, atenção você precisa olhar no olho, ficar assim, olha, minha senhora, eu vou sentar com você aqui agora e eu vou ouvir a sua história durante 2 horas seguidas. Por quê? Porque eu quero me interessar, eu vou perguntar sobre o seu dia, vou perguntar como é que foi sua história, como é que foi seus filhos, onde você morou. A idosa, ela ganha o dia dela quando isso acontece. Ela se sente ouvida, vista. Nossa, o anonimato é muito pesado para esse público, né? Por conta daquele estigma que a gente já falou aqui, muitas vezes é um lugar de depósito no imaginário coletivo. Então, quando essa idosa ela recebe toda essa atenção, ela entende, não é isso que é aqui. Aqui é um lugar de amor. Então, assim, o primeiro aspecto é esse, sabe, Débora? Essa importância das pessoas virem e se envolverem com essa idosa para a idosa. Agora, uma coisa que eu sempre falo, você já ouviu isso várias vezes de mim, né, Débora? Nas reuniões que a gente faz com a comunidade, com empresários, com o poder público, quando a gente cuida do outro, a gente também está cuidando de si. Entendeu? E aqui, Débora, só um adentro rápido, eu trabalho como policial, Débora. Então, eu trabalho com repressão. Então, muitas vezes eu tenho que ir ali, não só com repressão, mas a maioria das vezes é isso. Eu tenho que ir ali e, às vezes, fazer uma prisão, às vezes fazer uma correção, às vezes... Eu estou sempre com o aspecto negativo do relacionamento. E olha o que eu estou absorvendo de tudo isso, porque a gente absorve um pouco do nosso trabalho, né? Aqui, eu ofereço para o outro o melhor de mim o tempo todo. É amor, é acolhida, é empatia, entendeu? Independente de qualquer conduta que ele possa ter cometido na história de vida dele, independente de qualquer coisa que ele passou. Então, isso traz para mim agora uma visão até um pouco egóica, mas traz para mim um pagamento emocional enorme. Por quê? Porque eu me sinto um ser humano melhor.
Quando eu estou fazendo bem, quando eu estou transformando a vida das pessoas, eu sinto que eu sou um ser humano melhor. Né? Para quem é católico, cristão, enfim, cristão de uma forma, quem acredita no bem coletivo de uma forma geral, isso é mais forte ainda. Por quê? Porque realmente a gente sai transformado. Então, para aquelas pessoas que vêm aqui, elas vão saber, vão comentar aqui no nosso vídeo e dizer assim, ó, o David está falando a verdade. Sim. Não é a mesma pessoa que entra, a pessoa que sai. Não tem como. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou muito tímido. Olha, tem idosa que não fala, que não escuta. Ela só quer que você senta do lado dela e às vezes segura a mão dela. Pronto. Você já fez uma transformação enorme na vida daquela idosa e da sua. Porque você percebeu que você é capaz de muita bondade. E aí a gente volta, né, Débora, os assuntos se entrelaçando, né, naquilo que a gente falou lá no início. Tá vendo que para a sociedade parar de falhar, eu preciso que as sociedades percebam as consequências dos erros. E é entrando em instituições como a nossa, estando aqui dentro, que elas vão perceber, nossa, eu tenho que cuidar melhor da minha relação com a minha mãe, porque eu não quero que a minha mãe venha para uma instituição. Sim. Por quê? Porque a minha mãe ela, apesar de ser muito bem cuidada na instituição, ela sempre está se queixando que não está morando com o filho. Então, eu tenho que zelar dessa relação. Nossa, eu tenho que cuidar maravilhosamente bem dos meus filhos para que não ocorra uma situação de meus filhos serem tirados de mim pelo poder público e colocado numa instituição e eu ter que escolher ouvir de uma criança por que eu não posso ver minha mãe. Então, tá vendo, Débora? Causa transformação social, né? E terceiro, e muito importante, é chato a gente falar isso, para que as pessoas vejam o investimento das doações delas. Não é, Débora? As pessoas, os voluntários estando aqui dentro, eles vão ver, nossa, olha o que a minha doação ela fez a diferença. Então, se você não pode vir, então nos ajude doando. E venha ver o efeito da sua doação, venha ver o efeito no cuidado, no amor, na acolhida. Você vai se maravilhar que tem aqui. A gente tenta muito mostrar através das câmeras, das lentes, né, todo esse resultado do trabalho, mas nada como ver de perto. Porque a gente sai preenchido, é como o David disse, o ganho, a gente deixa um pouco, mas o ganho para nós é infinitamente maior. Então, o terceiro setor, ele é maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada, né? Mas a gente ganha muito, humanamente falando. Qual que é a sua pergunta? Você já... Poucas instituições, David, acompanham o início e o fim da vida, né? Olhando para esses dois extremos da vida, o que isso te ensinou sobre humanidade? Primeiro, que a vida ela acaba. É o óbvio que precisa ser dito. Eu acho assim, eu fiz uma palestra aqui, né, Débora? A Letícia não estava aqui, mas você já estava. Para os colaboradores que eu estava falando justamente sobre motivação. Estava tentando mostrar para as pessoas, olha, vamos dar valor na vida, vamos entender o que significa na vida. E eu comecei essa fala com isso. Gente, olha, vai acabar. Será que a gente realmente entendeu que vai acabar? Porque, assim, Débora, a rotina da vida, de todos nós que trabalhamos muito, que estamos correndo atrás do nosso e todo dia, faz a gente esquecer disso. As pessoas não estão percebendo que o tempo está passando. E acaba, entendeu, Débora? Acaba, e é muito rápido. Então, quando eu venho para cá e eu olho uma criança, um bebezinho ali, dias, chega crianças aqui que recém-nascida, acabou de sair do hospital, veio para cá. Já aconteceu várias vezes isso. E idosas com 96 anos de idade, 98 anos de idade, quase centenária. Eu vejo a discrepância visual, aquilo ali me fala assim, olha, peraí, a sua vida, Deus, vai acabar. Você vai passar por esse processo. Agora a questão é, o que você vai fazer da sua vida enquanto está nesse processo? O que você está cultivando na sua vida para ter uma infância feliz, proporcionar infâncias felizes, mas também uma velhice? Porque isso tudo passa. E quando a gente olha para isso e vem essas perguntas na nossa cabeça, Débora, vem a seguinte questão: qual que é o sentido da minha existência? Não tem como você não vir para uma instituição e falar assim, olha, peraí, qual que é o sentido da vida? Porque essa pergunta ela é muito problemática, Débora, porque você olha e fala assim, olha, você questiona tudo, por que uma criança passa por uma situação triste dessa? Por que como idosa? Qualquer ser humano passa por isso. Você começa a fazer essas questões. E aí você começa a descobrir o seguinte, que não tem resposta para essa pergunta. Sabe qual que é a resposta? É o que você vai fazer com isso. Não é o porquê, é o como.
é aquilo que você me falou, aquela pergunta que você me fez no início, desde como é que você responde para essa criança? Eu respondo com trabalho, com ação. Porque o que precisava de ser desconstruído já foi. Agora eu tenho que construir. Eu tenho que ressignificar, eu tenho que trabalhar. Então, o tempo todo olhando para essas crianças e até para as idosas, eu me lembro, me reforço o tempo todo assim, o porquê do que eu faço, a importância do que eu faço, sabe, Débora? Então, assim, é dar sentido à vida, é realmente perceber, não, a vida é muito mais do que dinheiro. Muito mais do que escolhas vazias, né? Muito mais. É ótimo, Débora, esse exemplo que você deu é maravilhoso, né? As pessoas falam, mas as crianças aí recebem alimentos, recebem brinquedos, recebem... Gente, sinceramente, isso é muito lógico, toda criança quer brincar, né, Débora? Sim. Mas quantas vezes a gente chega aqui, por exemplo, Dia das Crianças, a criança, você chega com um brinquedo com a criança, que maravilhoso, desembrulha o brinquedo, olha, pega aquele brinquedo e coloca do lado. E aí, o que ele faz? Ele coloca o brinquedo do lado e vai até a pessoa que deu o brinquedo e segura na calça daquela pessoa e não larga mais. Não é verdade? Olha para você ver, Débora. Eu acho que as pessoas elas não entendem isso, Débora. Que a gente está falando, dá o brinquedo, é importante para essa criança, ela vai entreter muito com esse brinquedo, mas ela quer você. Presença. Ela quer o seu carinho, a sua atenção, o seu afeto. Ela quer muito mais de você. Então, isso é extremamente importante. Então, de novo, voluntariado, venham, deem a presença de vocês. David, sem entrar em histórias específicas, existe alguma situação que você vivenciou aqui que marcou você enquanto pessoa, enquanto ser humano mesmo? Tem várias, Débora, sabe? Tem várias histórias assim mesmo. Você perguntou, meu pai, se eu falar isso aqui eu vou emocionar e vai ficar feio aqui no vídeo, né? Mas assim, Débora, já atendemos algum tempo atrás, né? Alguns casos que realmente marcaram muito com a gente. Quando eu vejo, por exemplo, o caso que eu listei para você, de uma criança que ela começa a ser vítima de violência e maus tratos, dos 5 anos de idade, ela chega com 16 anos de idade, isso me marca. Isso me marca porque é só a gente olhar para o nosso bebê, para nossa filha, né? Para uma criança. É tão bom você ver um sorriso no rosto, né? Agora você pensa, em algum momento a sociedade produziu uma tristeza, um choro. E veio produzindo durante 10 anos seguidos na vida dessa criança, Débora. Então isso não tem como não marcar a gente, sabe, Débora? Já teve casos, Débora, de criança com câncer, criança passando por tratamento de câncer seríssimo, que isso não causa nenhum tipo de exposição, porque a gente teve dezenas de casos de crianças assim, então é impossível de qualquer tipo de identificação, mas crianças com câncer que também foram vítimas de violência e que utilizaram a própria doença da criança como moeda de manejo para conseguir satisfazer esses desejos lascivos perversos. Então, assim, é a miséria humana, sabe, Débora? Você fala assim, nossa, o ser humano, ele tem uma... Capaz do pior e ao mesmo tempo do melhor. Exatamente, Débora. Então, assim, eu já vi situações de mostrar o pior lado da humanidade. A humanidade ela é capaz de coisas terríveis e isso mexe muito comigo. Isso já mexeu muito comigo na esfera da polícia, porque eu já trabalho muito com essa mentalidade de que o meu trabalho é preservar pessoas de bem desse tipo de cidadão, né? Eu entendo que existe a reclusão, eu entendo que existe tudo isso, mas existem realmente pessoas dispostas a fazer o mal. E muito dispostas a fazer o mal. Então, sempre quando eu consigo afastar essas pessoas do convívio social, onde elas não vão ser capazes de vitimar mais ninguém, eu já senti a sensação de realização muito grande. Aí olha para você ver que interessante, né, Débora? Eu trabalho lá na ponta, onde eu trabalho com essa repressão à criminalidade, e depois eu venho trabalhando com assistência à vítima. Então, isso para mim é um fechar um ciclo. Eu assisto essa pessoa tirando dela, afastando dela aquilo que lhe fez mal, e agora trazendo para ela aquilo que lhe faz bem, produzindo amor. Tiro a dor e coloco amor. Né? Então, a gente teve diversos casos, Débora. Esses casos de crianças que já têm questões de saúde extremamente complexas, e ainda vem mais tudo isso, né? A gente tem casos de criança que tiveram que ser violentas e com os próprios pais
para se preservarem. As pessoas não sabem disso, né, Débora? Isso não é de conhecimento público, mas a gente acolhe crianças que estão em programas de proteção à testemunha. As pessoas acham que isso é só cena de filme, né? Isso existe. Não, acontece aqui, né? Não, então, olha para vocês verem o quão importante isso. A gente vem com crianças que não podem, às vezes vem com uma identidade social totalmente nova, elas não podem entrar em contato com parentes, com amigos. Por quê? Porque elas estão no nível de ameaça à sua própria vida mesmo, ameaça física à vida delas, que elas precisam de uma vida nova. Então, a gente acolhe crianças no sistema de proteção à criança vítima de ameaça de morte. Então, é algo muito complexo. Então, tudo isso mexe muito com a gente. No início, mexia mais, né, Débora? A gente vai... Criando uma casca? Você vai criando uma casca, não que a gente não é afetado por isso, né? Por isso as terapias que aguentem a gente, né? Mas a gente vai criando uma habilidade social de lidar com essas mazelas, né? Então, hoje a gente consegue lidar melhor com isso, mas mexe com a gente muito e a gente vai desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo. A Casa das Meninas, David, ela existe há quase 70 anos, né? Na sua percepção, enquanto um dos administradores da instituição, enquanto membro da sociedade mesmo, o que faz uma instituição atravessar tantas gerações e ainda ser extremamente necessária? Débora, eu e você temos uma longa história de Casa das Meninas, né? E eu não entrei na Casa das Meninas como administrador, para participar do conselho administrativo, foi ao longo da jornada, aquilo que eu falei que ao longo de todo esse podcast eu vivi, né? Então eu fui me doando para a Casa das Meninas, e fui me doando, e hoje eu estou na casa toda, né? Ao longo de tudo isso eu fui percebendo que a casa ela é uma obra de Deus. As pessoas, não, mas você vai entrar em religião. Não tem como não citar isso. A obra é uma casa de Deus. Por quê? Quando eu cheguei, eu tenho uma visão muito realista, muito objetiva, muito métrica das coisas. Tanto é que eu fui convidado para esse aspecto da instituição, né? E eu cheguei e vi os desafios financeiros da instituição. Foi a primeira coisa que me foi apresentada. Daí a gente tem vários desafios. A iminência de fechar, volta e meia, né? Esse risco da instituição fechar, ele sempre está batendo as nossas. A gente está sempre correndo atrás de tudo isso, né? Aquilo ali me assustou muito. Me assustou muito. Eu fiquei, meu Deus, a gente deve isso tudo. A instituição está com essa conta para pagar daqui a um mês. E aí eu olhava o saldo bancário da instituição e falava, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vive? Meu Deus, o que vai ser dessas crianças? O que vai ser dessas idosas? Essa sensação, nos primeiros meses, ela me atormentava. E aí a irmã Valdete, que eu sei que é uma das convidadas aí para os próximos episódios, uma pessoa maravilhosa, tem um carinho enorme, que naquela época era a diretora, né, aqui da instituição, presidente da instituição aqui, né? Ela virava para mim assim, com aquela cara totalmente angelical ali, sabe? Quase que tinha uma aura nela, assim, virava para mim e falava assim, Deus, calma, que Deus vai dar um jeito. Você já ouviu muito isso, né, Del? Diariamente. Calma, que Deus vai dar um jeito. Ela falou, precisamos levantar tantos R$1.000 e até tal dia, porque isso, aquilo, outro. Deixa. Deus vai dar um jeito. E o que é o mais impactante? Deus dá um jeito. Eu não sei como acontece, eu sei que acontece, Débora. Eu sei que a gente faz a nossa parte. Né? A gente é o trabalhador do campo da parábola bíblica, né? A gente vai lá, planta e espera que Deus faça a parte dele, que é chover. Sim. Entendeu? A gente faz o nosso trabalho. Mas a gente não tem garantia nenhuma de que vai chover. Não, a gente tem que contar com a fé. E chove. Sempre choveu. Há 70 anos, essa instituição ela recebe chuvas de bênção de Nosso Senhor. Entendeu? Então, isso é maravilhoso, é uma coisa muito mágica, né, Débora? Então, assim, respondendo de uma forma muito direta, é a mão de Deus. Tem muita coisa abaixo da mão de Deus? Lógico que tem. Tem pessoas que fazem esse trabalho maravilhoso. Você tem a congregação, essa congregação ela é fenomenal. As irmãs do discípulos de Jesus Eucarístico. Então, você pega, por exemplo, a irmã Marcelina, que largou seu país
largou a sua língua, largou a sua cultura e veio Para o desconhecido. para o desconhecido. Ela teve que aprender a falar o nosso idioma, nossa cultura, os nossos hábitos, né? Era muito engraçado, né, Débora? Nós mineiros aqui, nós somos muito afetuosos. Aí a irmã, ela chegou extremamente desconfortável com isso, porque toda hora um pegando na mão dela, abraçando ela. Não, irmã, e abraçava ela. O que é isso? Por que estão me abraçando, né? Mas olha para você ver que nível de entrega que isso tem. Então eu falo das entregas de todos os colaboradores, mas eu falo das irmãs que vivem uma vida de pobreza, vivem uma vida de entrega inteira à obra. Então, lógico que tem a mão de Deus, é o principal elemento, mas Deus tem, né, lá fazendo a obra dele, uma serva de Jesus Eucarístico, que são as irmãs que estão aqui conosco, que todas que já passaram aqui na obra, não só na nossa obra, quanto em várias outras. E uma coisa que é muito importante, Débora, a gente raramente fala sobre isso, é dar credibilidade para a congregação. A congregação Irmãs de Discípulas de Jesus Eucarístico, ela tem obras no Brasil e no mundo, tem diversas obras sociais no Brasil e no mundo. E essas obras, elas se ajudam. Então, muitas vezes, às vezes a gente não sabe como fazer. E aí a gente liga para a irmã Andréia, né, a irmã superiora aqui do Brasil, né? E faz o contato. Irmã, o que está acontecendo? Ela, David, calma, vamos fazer assim assado. Não, David, cautela com isso. Então, é uma instituição muito sólida, porque a nossa base é forte. A nossa base é forte. E, consequentemente, também o trabalho, né, de pessoas, de colaboradores fenomenais como você, como tantos outros. Eu não vou listar todos aqui, que eu seria injusto, depois eles iriam me cobrar. Mas são pessoas que estão aí fazendo esse trabalho há décadas. Então, é essa entrega incondicional. E você tocou num ponto, David, que eu vivo diariamente, todos os dias. Eu fico à frente do setor de doações, né? Então lá a gente vê o milagre de Deus o tempo todo. Já aconteceu situações da gente sentir quase que Deus pegando a gente no colo. Uma vez, eu gostaria de citar isso porque me marcou muito também, chegou um bebê com intolerância à proteína do leite. E esse bebê, ele precisava de uma fórmula muito específica, né? Então, na época era a irmã Valdete, ela falou, Débora, se aparecer algum doador querendo doar algo diferente, que não seja financeiro, enfim, pede ele para doar esse leite. Isso aqui dentro. Quando eu cheguei na minha sala, estava o leite em cima da minha mesa. Um pai chegou e deixou essa fórmula ali em cima porque o filho não adaptou. Então, assim, eu chego a arrepiar porque foi instantâneo. Né? Não precisamos nem pedir a alguém. Deus trouxe até nós. Então, milagres como esse a gente vê todos os dias, né? E a gente consegue sentir esse cuidado também. Eu sempre cito esse senhor porque eu trabalho aqui há 8 anos e há 8 anos ele faz isso. Toda sexta-feira ele vem aqui trazer um queijo. E ele entrega esse queijo para nós, né, ali, e diz, eu quero que vocês entreguem para as idosas. Se não fosse esse carinho, se não fosse esse cuidado, as idosas não teriam um queijo no café da manhã, né? E olha o quão singelo foi esse ato e grandioso ao mesmo tempo, né? Então a gente percebe o cuidado de Deus o tempo todo e a gente sabe, a gente que está aqui dentro sabe. É graças a ele que essa obra acontece, porque a conta não fecha. Não fecha. Definitivamente não fecha. Então é ele que está à frente, é graças a ele que nós estamos aqui há 70 anos desenvolvendo esse trabalho magnífico, né? E David, agora, assim, mais pro lado emocional, quando alguém ouve tudo isso que a gente está dizendo e diz, isso é triste, mas não é comigo. O que você diria para essa pessoa? Não é com você até chegar em você. E pode chegar mais cedo que você imagina. As coisas podem acontecer. Sabe por quê, Débora? Tá, vamos pegar um exemplo de uma família que esteja estruturada, certo? Ok. Aí você tem seus filhos, você cria seus filhos, mas que garantia que você tem que esses filhos vão te assistir na sua velhice? Entendeu? Você entende que 70 anos atrás, às vezes existem crianças que há 70 anos atrás, hoje pode ser uma idosa que está acolhida aqui.
Então pode ser ou pode ser você, Débora. Esse tipo de discurso, ele é muito comum, por quê? Porque nós queremos, Débora, nos envolver com pílulas de dopamina, né? Eu quero me sentir bem, eu não quero me sentir incomodado, entendeu? Então, eu vejo, às vezes a gente coloca um vídeo mostrando a nossa realidade, mostrando. As pessoas pulam o vídeo, elas não querem assistir aquilo. Pode falar, mas não tenho tempo. Ah, beleza, mas você fica horas assistindo coisas insignificantes no TikTok, no Instagram, no YouTube. Insignificantes. Mas não para. Por quê? Porque você não quer lidar com isso que causa desconforto. Você quer lidar com aquilo que te dá prazer. Mas é esse aspecto que faz a humanidade evoluir, Débora. É olhar para o sofrimento do outro e não ser indiferente a ele. É olhar para o sofrimento do outro e falar assim, não, eu sinto com você. E o que eu posso fazer a respeito de tudo isso? Porque todo mundo pode fazer alguma coisa, Débora. Né? Esse senhor deu esse queijo. Né? Mas outra pessoa pode vir e dar um pacote de feijão. Pode, não tenho dinheiro, estou passando um momento muito difícil. Então dá seu tempo. A gente pode fazer a diferença, Débora. As pessoas elas não podem negligenciar o próximo. Porque se a gente negligenciar o próximo, essa distância, que hoje já é maior, que o digital ele já coloca uma distância muito maior, ela vai virar um abismo. Aí daqui a pouco, Débora, não existe mais relacionamento interpessoal, não existe mais relacionamento humano. E eu preciso me constituir como ser humano na relação com o próximo. É muito fácil, Débora, eu amar o meu amigo que me elogia. É muito fácil eu amar a minha mãe, eu amar o meu pai. São pessoas que são próximas de mim, mas é muito difícil eu amar um próximo desconhecido. Por ser tão difícil, isso é uma faculdade afetiva enorme. Quando você consegue, Débora, migrar o seu afeto para uma pessoa totalmente desconhecida, que não vai te retribuir de uma forma objetiva em nada, você evolui como ser humano. Você tem um degrauzinho maior. Porque você não é uma pessoa que está meramente na dimensão sensorial, você está querendo algo realmente significante na sua vida. Se você me permite, Débora, é esse que eu quero para poder deixar bem evidente na cabeça da nossa audiência, existe um fenômeno psicológico muito, muito marcante que tem em todos nós, que a gente chama de repressão. Né? A repressão, o que é, Débora? E ela tem um sinônimo muito utilizado, que é o recalque. O que é isso, Débora? É quando eu vejo algo que me gera desconforto, eu não quero lidar com aquilo, eu finjo que eu não vi aquilo, eu coloco algo por cima. Eu pulo o vídeo, eu não quero falar desse assunto, eu fico resistente. Mas olha para você ver que interessante. Por que esse vídeo, por que uma imagem da instituição ela te gerou um desconforto? Não existe desconforto do nada, Débora. Você já parou para pensar por isso? Por que eu olho para uma pessoa em situação de rua e me incomodo com isso? E me gera uma angustiazinha? Porque me importar com o outro é algo que está na minha essência. Eu não consigo fingir que isso não é importante para mim. As pessoas que fazem isso, elas se desumanizam. E elas vão se desumanizando, daqui a pouco elas não conseguem nem enxergar a si mesmas. Porque quando eu não olho para o outro, eu não consigo enxergar a mim mesmo. Eu me constituo a partir do outro, Débora. É muito simples a gente perceber isso aqui. O quanto você mudou as suas características, a sua personalidade depois que você virou mãe. Não sou mais a mesma. Não existe é. Uma Débora antes e uma depois. Então você concorda comigo que existe um indivíduo antes de se relacionar com uma pessoa e um indivíduo pós? Sim. Agora a pergunta que eu vou te fazer, você é uma pessoa melhor ou pior depois que você... Infinitamente melhor. Então você concorda comigo que você é uma pessoa melhor, mais evoluída, mais espiritualizada, mais resiliente emocionalmente quando você se relaciona com o outro? Sim, bem. Aqui na Casa das Meninas, Débora, é uma lição para a vida, sabe por quê? Às vezes você pega uma pessoa que está lá na casa dela agora, reclamando. Eu não consegui trocar de carro esse ano. Eu não consegui comprar o iPhone mais novo esse ano. Eu peguei uma gripe que não me lá e xinga. Nossa senhora, o mundo acabou. Meu serviço é terrível. Minha família só tem pessoas chatas. Eu odeio minha família. Aí ela vem para cá. Aí ela vai perceber que a vida dela não é ruim, que a família dela não é ruim, que ela não é uma pessoa tão negativa. Que isso é algo que ela incutiu na mente dela porque ela vive em uma bolha. E aqui vai mostrar para ela, falar assim, olha, isso aqui é a realidade.
Isso aqui é ser humano. Tá vendo quão mesquinho você estava sendo? Tá vendo quão banal você estava sendo? Então, se concorda que estar aqui faz com que o sujeito seja melhor, ele não é capaz, ninguém é capaz de entrar aqui e sair da mesma forma que entrou. É impossível. Você sempre vai ser melhor. Muito forte isso. David, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo agora sobre o porquê é importante ajudar este trabalho para que ele possa continuar existindo, o que você falaria? Vou ser bem breve, porque a gente acabou passando por essa pergunta ao longo de todo esse podcast, né? Porque é graças à doação dessas pessoas que esse trabalho ele existe e ele sobrevive. Nós temos dezenas de desafios financeiros todo mês. Todas as doações são muito bem-vindas, tá, Débora? As pessoas querem doar roupa, brinquedo, alimento, tudo é muito bem-vindo. Mas tem coisas que a gente precisa pagar. A gente tem funcionários para pagar, nós temos água, luz, medicações, alguns medicamentos a gente tem que providenciar, imposto, tudo é muito caro, tudo é muito oneroso. Quando a gente fala de cuidado humano, é o que existe de mais caro na sociedade hoje, né? Então, pensa para você ver se a gente está fornecendo isso para centenas de pessoas diariamente. Entendeu? Então, centenas de pessoas que a gente assiste, são centenas de cuidados que a gente oferece diariamente. Isso é muito oneroso. Então, é graças a doações de vocês que a gente consegue manter essa obra viva. Então, eu peço encarecidamente que, se você puder, nos ajude com qualquer valor. Não pode doar um valor financeiro, venha fazer uma visita, doe seu tempo, doe aquela roupa que a gente faz um bazar, vende essa roupa, a gente faz uma forma de rentabilizar em cima disso. Enfim, se doe para o próximo, porque eu tenho certeza que, se doando para o próximo, você vai se transformar num ser humano muito melhor, porque eu sei que eu sou um ser humano melhor graças à Casa das Meninas. Eu sei que eu sou uma pessoa mais realizada e em contato mais íntimo com a minha espiritualidade, com o meu Senhor, porque eu estou na Casa dos Meninos. Eu tenho certeza que eu estou contribuindo com a obra dele aqui. Então fica o convite para você, venha conhecer de perto o trabalho da Casa das Meninas, nos ajude a continuar existindo. E nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da reabertura do podcast. David, muito obrigada, foi valiosíssima a sua contribuição, muito obrigada mesmo. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora. E nós convidamos vocês a seguirem as nossas redes sociais. Nós temos um canal no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então nos siga, nos acompanhe e acompanhe esse trabalho de perto. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E estou sempre aberto para novos convites, tá bom, Débora? Foi um prazer conversar com você. Com certeza, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.